voltado, né, segundo que nós sabemos, as irmãs, as senhoras, as senhoras, de repente, dirigem o trabalho das noite, mas não quer dizer, como por exemplo, o culto de jovem é só para o jovem, todos esses dias são jovens. Hoje é culto da senhora, mas nós somos senhores e senhoras, jovens, crianças, somos todos filhos. E essa igreja, irmão, é uma igreja abençoada, é uma igreja privilegiada por Deus, porque a igreja é aquilo que o seu pastor é. E aqui você tem um pastor abençoado, onde Deus tem usado para edificar a sua vida. Eu sinto falta de alguns irmãos, louvado seja Deus, estou acostumando, né? Glória a Deus. Mas estamos felizes, porque Deus está nesse. E o Senhor já falou conosco através de louvores, através de palavras maravilhosas. Deus tem falado e vai continuar falando. E uma certa feita, em 1988, nós estávamos morando em Brasília, fazendo a obra de Deus ali, pela misericórdia de Deus. Ali passamos mais ou menos dois anos, depois retornamos em outra época. Mas naquela época nós estávamos reunidos numa congregação da igreja, e ali Deus me mostrava uma visão muito linda e maravilhosa, que também ali se fez acontecer, glória a Deus, e que vai se repetir também nessa igreja, porque Deus me mostrou nesta noite a mesma coisa, uma coisa bem maior. Ali Deus me mostrava que se erguia naquele lugar um grande templo, e se peguei do lado uma outra igreja maior. Alguns anos depois eu retornei ali, indo de volta para o Rio de Janeiro, retornando àquela igreja, ali pude ver duas igrejas, uma menor, onde era antiga, e uma bem maior. Louvado seja o Senhor. Isso aconteceu numa região, e do outro lado também outra igreja, que erigiu um grande templo, onde Deus, aleluia, proporcionou ao seu povo, dentro de vidas, foram resgatadas ali naquele lugar. Louvado seja o Senhor. Portanto, nós estamos mensageiro da palavra do Senhor. Deus, nesta noite, me mostrou algo interessante. Do lado direito também vai haver um grande templo. E aqui vai ser um dos melhores, um dos maiores templos que vai ser construído neste lugar. Eu costumo dizer, quem ver, verá. Glória a Deus. Se você for no Vale Cantar e procurar bem próximo dos prédios, o pastor chamado Isaías, ali a igreja também era bem pequena, e o Senhor falou comigo, e eu falei com o pastor, Deus vai ampliar essa igreja. Hoje nós fomos ali, nós vimos um grande templo naquele lugar. O que queremos falar com isso? Que Deus, ele tem, sim, desejo em ampliar a sua obra, em abençoar o seu povo. E quando a igreja cresce, quando a obra de Deus cresce, você também cresce, e você também é abençoado, e você também se torna próximo na obra de Deus e na vida espiritual. Glória a Deus. A palavra que nós temos lido nesta noite fala sobre autoridade, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há fora, ou digo, as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Então, queridos irmãos, Deus, ele é o precursor, Deus é aquele que organizou e que, aleluia, elaborou todo o plano diante da autoridade, porque não existe autoridade que não seja dada por Deus. Glória a Deus. Então Deus, foi Ele quem criou a autoridade, foi Ele quem ordenou a autoridade, tanto a autoridade espiritual. Nós não temos muito tempo para pregar uma palavra extensiva, mas não queremos também ser cansativo, porque Deus, ele cumpre em falar através do seu Espírito e ampliar. Eu ia pedir algo antes, sei que alguns irmãos precisam sair por motivo justo, mas aqueles que não vão fazer nada, não se apresse em sair da presença de Deus. Nós tivemos um culto na semana passada, e aí nós estávamos cantando, louvando ao Senhor, e
ninguém vem visitar a igreja local. Eles observam tudo. Aleluia, assim como fez a rainha de Sabá. Ela observou o assentar dos filhos de Deus. Ou seja, espera que Salomão, o assentar, o levantar, o caminhar, como eles comiam, as roupas que eles vestiam, e ela ficou pasma, porque, aleluia, era diferente. Ela esperava ver os dedos mal trafido, mal vestido, mas ela falou assim: não me contaram nem a metade dessa glória, não me falaram nem a metade do que é esse espetáculo, desse reinado. E assim também o inimigo ele fica satisfeito quando vê você, aleluia, na presença do Rei, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome de Jesus. O inimigo fica irado quando você abre a boca e glorifica a Deus, porque o nome do Senhor é exaltado e a sua vida é revestida de autoridade do Espírito Santo. Glória a Deus. E nesse tema sobre autoridade, onde é quando nós falamos a palavra de Deus ali, na caixa d'água, nós falamos sobre Josué, e eu estava olhando o Senhor e deu essa mensagem. Glória a Deus, eu fiquei falando com Deus o que realmente a igreja precisa ouvir. E Deus me levou a um trecho maravilhoso sobre quando Josué, aleluia, depois já ter reinado, veio a falecer. O povo de Israel começou a perder a esperança e começou a se afastar de Deus, começou a sacrificar ídolos, começou a adorar outros deuses estranhos, a qual Deus tinha falado que não deveria se prostrar, que não deveria adorar. E o povo de Israel esqueceu tudo aquilo depois que Josué morreu e foi fazer aquilo que desagradava ao nome do Senhor. E Deus permitiu por causa do pecado, porque o pecado corrói, o pecado abomina, aleluia, a vida do homem é abominável aos olhos de Deus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos torna, aleluia, corrupto adiante de Deus e nos torna ainda como pessoas naufragias, como pessoas que não têm condição de se apresentar diante do Senhor. Então, aleluia, quando nós pecamos, nós ficamos afastados de Deus, e o povo já se afastou do Senhor. E Deus então decidiu que o povo de Israel fosse pego de surpresa pelos seus inimigos. Da verdade era só Israel. Israel foi escravizado. E quando o povo estava sendo escravizado pelos seus inimigos, então eles viram a dor, sentiram o peso, a aflição e clamaram a Deus. E Deus levantou um homem chamado Adiel, irmão de Caleb. Ali Deus usou aquele homem que jovem para o Senhor e livrou o seu povo das mãos dos inimigos. E quando o povo se sentiu que estava tranquilo, que não estava acontecendo mais nada, esqueceu de tudo aquilo que Deus fez na sua vida e voltou a praticar atos piores do que eles praticaram na presença de Deus. Esqueceram, se afastaram totalmente. E Deus então permitiu novamente, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do justo. Deus não quer que o homem se perca, que a alma se vá para o inferno. Mas Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E o que aconteceu é que Deus novamente permitiu que aquele povo fosse pego novamente, levado cativo. O povo sentiu novamente a aflição que clamou a Deus. Deus levou